Bolsonaro é alvo de nova queixa no Tribunal Penal Internacional por atuação frente à pandemia do coronavírus. Coronavírus. Reino Unido exige quarentena de viajantes vindos da Espanha. Bolsonaro é alvo de nova queixa no Tribunal Penal Internacional por atuação frente à pandemia do coronavírus. Profissionais da saúde apresentaram uma representação criminal neste domingo no Tribunal Penal Internacional, denunciando a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à Procuradoria-Chefe da Corte, Fatou Benzouda, e foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito. Procurada, a AGU diz que só irá se manifestar após uma intimação. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de falhas graves e mortais na condução da pandemia da Covid-19. O TPI fica em Haia, nos Países Baixos, e julga graves violações de direitos humanos, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. De acordo com reportagem da BBC, Bolsonaro já é alvo de outras 4 representações criminais no tribunal. 3 delas acusam o presidente de crime contra a humanidade por sua atuação diante da crise sanitária. A outra o denuncia por crimes contra a humanidade e atos que levam ao genocídio de comunidades indígenas e tradicionais do país. Há 2 semanas, o ministro Gilmar Mendes, do STF, reafirmou a Bolsonaro sobre o risco de o Brasil ser questionado no TPI pela política de combate ao coronavírus. O grupo que protocolou a queixa é liderado pela rede sindical brasileira Unisaúde. Segundo a organização, suas entidades filiadas representam mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde de todas as regiões do país, tanto na esfera pública quanto privada, em 18 estados brasileiros mais o DF. Os trabalhadores citam também o fato de, em meio à pandemia, o Ministério da Saúde estará 2 meses sem um titular. Os autores da representação argumentam que Bolsonaro colocou e ainda coloca os profissionais de saúde, bem como toda a população, em risco ao promover a aglomeração de seus apoiadores, aproximando-se deles sem máscara e fazendo propaganda de medicação como a hidroxicloroquina, para a qual não há comprovação científica de sua eficácia contra a doença. A representação faz os seguintes pedidos ao tribunal: receber a representação para abertura de procedimento investigatório do cometimento de crime contra a humanidade e consequente instauração de procedimento criminal. Solicitar ao governo federal as necessárias informações quanto às denúncias feitas na ação. Chamar o presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento sob pena de confissão, caso recuse. Após o regular processamento, julgar a ação penal procedente e condenar o presidente nas penas que a Corte entender cabíveis. Coronavírus. Reino Unido exige quarentena de viajantes vindos da Espanha. Os passageiros que chegam da Espanha no Reino Unido terão que ficar confinados por 2 semanas depois que o governo britânico anunciou sábado, dia 25, sua retirada da lista de países isentos devido ao aumento na disseminação do novo coronavírus. Desde domingo, as pessoas que estão de férias na Espanha são incentivadas a respeitar as regras locais, voltar para casa conforme planejado e se ficar confinado voluntariamente. O Centro Inglês de Biossegurança e Saúde Pública atualizou a situação da Espanha, bem com base nos dados mais recentes, disse um porta-voz do governo britânico. Como resultado, a Espanha foi removida da lista de países dos quais os passageiros que chegam estão isentos da necessidade de se confinarem na chegada à Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, acrescentou. O governo recomenda não viajar, exceto por necessidades essenciais, para a Espanha continental, mas a recomendação não se aplica às Ilhas Canárias ou Baleares. Um mês após a Espanha emergir de um longo estado de emergência,
novas infecções começaram a surgir e as autoridades de saúde apontam a reativação da vida noturna como uma das causas da propagação do vírus. O novo coronavírus afetou fortemente a Espanha, com saldo de mais de 28 mil mortes e mais de 272 mil pessoas infectadas. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.